Boa noite a todos. Estamos aqui em mais fita de debate. Hoje é dia 1º de setembro de 2021. E quero começar fazendo um encarecimento na realidade do pedido de perdão. Eu anuncio uma atividade amanhã às 8 horas com a futura idosa também, a doutora Cecília Guerra, mas infelizmente eu me enganei ainda vida da hoje, desde a doutora Belano. Fiquei muito chateado comigo mesmo. Foi uma coisa que não deveria ter acontecido, que não deveria mais acontecer, mas por um engano. Eu a denunciei dia 2, quinta-feira, e estava falando para todo mundo dia 2, mas na realidade eu tinha combinado com ela, dia 1º. Pedi perdão a ela e quero pedir perdão a você que me acompanha. Na pessoa de seu marido, que ele é vendedor do supermercado que hoje está gastando, emprestou seu marido. Eu comuniquei ao senhor que ela ama, mas na realidade deveria ter acontecido hoje. Mas graças a Deus, a doutora Cecília é benevolente e a gente vai marcar a próxima semana acontecer só que eu penso. Gente, falando dos assuntos políticos e esportivos da cidade, do mundo que diga. Na política, a confusão de partida continua. A respeito da Covid, o Supremo Tribunal Federal sendo ameaçado constantemente, ministro do Supremo sendo ofendido, não há mais diálogo entre poderes, porque temos dois poderes democráticos e diante da Constituição, e o poder que defende o quê? Uma nova ordem, uma ditadura militar, um poder que solide não tem postura de gente, um poder que solide não tem capacidade de ser uma nação. E esse poder, infelizmente, é poder executivo, que deveria ser liderado pelo presidente Bolsonaro. Mas o presidente Bolsonaro mostra-se incapaz de liderar alguma coisa. Infelizmente. E aí o cenário político é assustador. A respeito da Covid, é vendo uma variedade do monopólio, que sendo um movimento 40 milhões de reais, 4 milhões de reais, perdão, em pouco tempo. E essa coisa de dinheiro em vez. E eu confesso que não estou acompanhando o noticiário, mas essa semana que eu estou falando é um outro observador político e é uma variedade. Mas ainda temos mais um ano de governo, porque Bolsonaro ele consegue
não sei como, mandei uma parte no concreto mínima que lhe garanta 171 votos para não chover na bolsa do impeachment. A única solução nesse caso seria se o Supremo tirasse ele do poder. Mas eu, como leigo, não sei se isso seria possível. Constitucionalmente falando, nesse seria melhor. É melhor para ver o que acontece nos próximos capítulos. Impedir até que ele não quis, que ele não deu uma alternativa. Porque voltar ao passado não é a solução. Um país precisa de um novo caminho. Um país precisa de uma nova ideia. Porque essa ideia que está aí, se é que existe ideia nesse governo atual, não serve. A energia hoje também toma absolutamente 1 quilô, 100 quilôs de ouro que não pagava até onde não pouco. A gente vai passar a pagar a partir de hoje R$ 14, quase 15. É um absurdo. Um carro de cozinha passando dos 100. A gasolina chegando a 100, chegando perto de 100. E hoje que nós somos um país produtor de petróleo. E aí o que poderia aliviar, pelo menos nessa questão da gasolina, seria um depósito público. Mas o nosso depósito público, falando de motor, é inexistente. É inexistente. Hoje eu estava conversando com esse da minha de Nova Mossoró, e ela disse que o ônibus ainda não voltou. A empresa da doente vive reclamando do prejuízo. Não é uma política aqui de Mossoró. Então, que exige a população a andar de ônibus. O nosso depósito está cadeado não é de hoje, porque tem a alternativa, tem táxi de dotação, tem Uber, tem mototáxi, tem clandestino. E aí o depósito não funciona. E aí o cidadão é obrigado a ter um depósito. Mas como é que o cidadão que ganha um salário ainda vivendo com a gasolina a R$ 100, com a energia aumentando quase que 50%, falou, com o gás de cozinha para dentro da casa do Zé? Como é? Para onde estamos indo? Para um caminho que o nosso povo não terá segurança alimentar. Para um caminho que o nosso povo não terá direito a café, amor e a santa. Que governo é esse? Que adianta produzir um petróleo se a igreja do petróleo não é nossa? Como disse no passado, não é. O petróleo não é nosso. O petróleo é de pouco que são donos de refinaria, que são donos de postos de gasolina, mas não é do povo. Um povo não tem direito ao petróleo. Um povo não tem direito à gasolina. Um povo não tem direito a gás de cozinha. Um povo não.
a Dona Maria que está na favela. Se ela não voltou, ela vai voltar a cozinhar a lenha. Porque o cara não fala disso. Então, como eu falo, eu nosso deitado, me selavam. E aí a nossa solução é o quê? É voltar no governo que já passou e que provocou uma amputação que esse país sabia. Ou é continuar com esse governo que coloca a coisa do vacilo na mão de qualquer um, como colocou as doses da Covid, que qualquer um negociava referendo, negociava compra de vacina, que negociava logística, que negociava ventilador, picando com a vida da pessoa que dava condição no leito do hospital. Isso é grave. Sei lá que nesse país de 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes, não tem um cidadão, fora Lula ou Bolsonaro, que dê a honestidade, que dê amor pelo povo e que dê a capacidade de assumir esse fascismo a partir de 2023. Porque não vai ser fácil. Nós estamos saindo de uma pandemia. Onde perguntará isso, não? As pessoas que dão balada, porque pararam de procurar beco, sua meta. O cidadão que vai colocar um negócio para sobreviver, inventa burocracia, inventa uma carga de botar na área. O nosso governo não vota reforma deputada. O nosso governo não vota reforma política. Você viu que a Câmara queria fazer? Contar com a comunicação. Aí ele pergunta se ele quer votar esse partido. Coligação votar nesse partido? Por que eu, presidente do partido, vou me preocupar a pessoa nominada? Se na hora da convenção eu posso me coligar com dois de partido, que tem 5 ou 6 candidatos votos e eleger. Por que eu vou ter um trabalho de fazer uma nominada? Por que eu fazer o trabalho de discutir política, de fazer política diariamente? Porque política não é feita só na eleição. Política não é feita só no dia do voto. Política é feita diariamente. E ele pergunta, aonde estão os diretores de partido de Mossoró, por exemplo, nesse ano? O que não tem vereador? Aonde estão? O que estão fazendo? Qual é o trabalho interno? A discussão alguma? A discussão sobre o que está acontecendo na cidade. Esse partido que vão se colocar no que tem. Então, discutindo o Rio Grande do Norte. Será que alguém discutindo e alguém preocupado com o que pode acontecer nesse estado? Será que a discussão, por exemplo, sobre como os nossos jovens e as nossas crianças vão recuperar o tempo perdido de ficar no Ceará presenciais? Será que estamos discutindo como nós vamos garantir investimentos para duplicar a BR intensificado Natal, Mossoró, Fortaleza, para que esse estado consiga interiorizar o seu desenvolvimento econômico?
Será? Certo. Qual é um porcento que queremos pôr enquanto do norte? Alguém já me dizer? Qual é a posição do democrata, por exemplo, diante do primeiro governo de Addison? Alguém sabe me dizer? O PL já se uniu esse ano? A União. A vinda dele partido. Hoje eu estou partido na hora da eleição. E aí, o que está acontecendo é a dificultação de estar de tudo fechado e só apenas que tem para eleger quem tem voto. Adianta. É por isso que o cidadão não vota para dentro. O cidadão vota pessoa. E é por isso que eu defendo o voto de tão puro. Porque o eleitor que votar eles por ano, ele sabe que vai ocupar por ano. Ele não vai ocupar de partido, não. E hoje em dia é assim. A gente não compra bebê, o montado de vento. A gente compra de vento usado. Alguns pode não saber partido de vento, mas todo mundo sabe que vento usado é deputado federal. A mesma coisa da pessoa. A pessoa não vota partido não, minha gente. Porque partido não existe. Mas a nossa Câmara não quer votar a mudança de voto e ainda quer votar com a coligação. A nossa sorte é que o Senado não passa. A nossa sorte é essa. Pense, anda uma barreira de bodes, agora deve o dia come com uma piada por causa da chuva. A última corrida não aconteceu, mas aconteceu porque depois pela horas fora para ver se de acordo com o mate. Ele perguntará, tem voto com certificado, com bandeira amarela, e depois de ter ganhado um vencedor e pontuador com a pontuação pela metade. E digo, mas assim havia bem. Se seguir o enquadramento ou não, aí é outro que. Bom, gente, ainda chegando perto de 20 minutos da nossa live. Quero pedir a todos que se inscrevam no canal, que curta, compartilhe, comente, clica se está entendendo. Pero, mais uma vez, perdão, pelo engano, pela não realização da conversa franca com a doutora Cecília no dia de amanhã, que era para ter sido hoje, foi única inventor. E é isso. Começando uma mãe menor, vou tentar fazer mais edições. Curta, comente, compartilhe. Se não entender, por favor, me fale que não está entendendo. Porque é muito importante para mim poder entender de tudo o que eu estou dizendo. Um abraço a todos. Que Deus abençoe.